Boa tarde a todos. Em nome da administração 2025-2028, estamos aqui em nome do prefeito Ricardo Babinski, do controlador interno Etevaldo Vasco Soares, da nossa secretária de Finanças Marina Freire Cunha, do nosso secretário de Administração Alex. Meu nome é Marisângela, sou contadora municipal. Nós vamos apresentar aqui a audiência do terceiro quadrimestre de 2025, conforme o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei que norteia todos os atos da administração pública. Na audiência de prestação de contas do terceiro quadrimestre, nós vamos avaliar tudo o que aconteceu na parte fiscal e financeira do município, dando ênfase aos limites constitucionais, se foram atingidos ou não. É um resumo de todo o ano de 2025. Qual a fundamentação legal? Nós temos o artigo 9º, que determina que o Poder Executivo deverá avaliar o cumprimento das metas fiscais a cada quadrimestre em audiência pública até o final dos meses de maio, de setembro e de fevereiro na Comissão de Orçamento e Finanças. O objetivo da audiência é avaliar as metas estabelecidas na nossa LDO, analisar a trajetória da dívida pública e prestar contas à sociedade e ao Poder Legislativo, garantindo assim a transparência fiscal e a transparência de todos os atos administrativos. A nossa metodologia é a apuração do rigor técnico, considera-se dentro a despesa paga, somado aos restos a pagar, refletindo assim o impacto financeiro real no período pelo regime de caixa. Vamos avaliar agora as metas de receita. Metas de receita. Dentro do exercício, nós arrecadamos de receita bruta R$ 250.380.184,01. Desculpa, nós previmos, atualizamos a receita. Nós arrecadamos de fato R$ 254.737.140,84. Uma estimativa aí de execução de 101,34%, ou seja, 1,34% percentuais acima. Das receitas, nós tivemos transferências correntes, receita tributária, contribuições, receitas intra-orçamentárias, transferências de capital, receita patrimonial, outras receitas correntes, operação de crédito, receita de alienação e receitas de serviço, que totalizaram esse montante de 254 milhões de reais. Visão geral da receita orçamentária. A receita prevista, 251 milhões, a receita arrecadada, 254 milhões, um resultado de excesso de arrecadação de 3,36 milhões de reais. A origem dessa arrecadação: as transferências correntes, 180 milhões,10, a receita tributária, 42,55 milhões, as contribuições, 12,79 milhões, as receitas intra-orçamentárias, 8,19 milhões e as transferências de capital, 6,61 milhões. Receita, para quem não entende o conceito de receita, é tudo aquilo que entra em valores dentro do município, aos cofres públicos, ou seja, dentro das nossas contas bancárias. Da receita tributária, que é aquela receita que é arrecadada dentro do município, que não são as transferências que são enviadas pelo governo estadual e federal. Nós temos o quê? O ISS, o imposto de renda, o IPTU, o ITBI, as taxas, imposto de renda de outras retenções, as taxas de prestador de serviço, outros impostos, taxa de ambiente, contribuição de melhoria, aí está incluso também a taxa de... Utiliza-se, por exemplo, quando se tem a melhoria pela contribuição, no caso de asfaltamento em frente à sua casa, se cobra, a prefeitura pode cobrar a taxa, a contribuição de melhoria por ter a avaliação maior do imóvel quando se tem um asfalto na frente da sua casa.
Então, a receita atualizada foi de 56 milhões e 701 mil. Não vou citar os quebradinhos. A receita arrecadada tributária foi de 42 milhões 554 mil. Então, nós tivemos aí, diante da previsão, 75,05%. Aí, aqui repetiu, né, o detalhamento do tributo, ISS, Imposto de Renda, ITBI, taxas de fiscalização e taxas de prestação de serviços. Das transferências correntes. Das transferências correntes, uma visão geral, que seriam o quê? As transferências da União, transferências do Estado, o Fundeb e outros. Esse aqui é o que compõe, de fato, a maior participação, o que consegue, de fato, manter o município. Mas a pergunta, esse recurso é livre? A gente pode gastar naquilo que a gente quer? É bom esclarecer isso durante as audiências, porque quando se está de fora, pensa-se assim, nossa, arrecadou bastante, dá para fazer muita coisa. Não, de fato, não é assim. Mais de 60% até 70% dessa receita arrecadada, ela já vem com carimbo. O que significa isso? Ela já vem vinculada à saúde, à educação, a convênios da assistência social. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, ficando muito pouco recurso livre para que a administração, para que o prefeito possa, de fato, executar muitas vezes infraestrutura, que mais? Consertos em ponte, etc. Então, é preciso que a gente alavanque essa arrecadação para não ter essa dependência exclusiva das transferências da União, transferências do Estado. O Fundeb é exclusivamente para a educação, então a receita prevista aqui das transferências foi de 144 milhões. Nós arrecadamos das transferências correntes 180 milhões. Uma previsão a mais, um excesso de arrecadação além da previsão de 36 milhões,02. Das transferências da União, nós podemos discriminar aí o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, 33 milhões,29, o 1% do FPM, que é 5,13, o ITR, 4,66 milhões, o Fundeb VAR, 1,77 milhões, e a Lei Complementar 176 de 2020 de 1,17 milhões. Das transferências do Estado, quais seriam essas transferências que estavam no slide anterior? O ICMS, as transferências da saúde do Estado, outras transferências do Estado, aí está incluso transporte escolar, FETAB e outros. IPVA, convênios da educação e outros convênios. Então, do ICMS, 39 milhões para a saúde, oriundos da saúde, vindos do Estado, 10,75 milhões, outras transferências do Estado, 8,39 milhões, IPVA, 5,65 milhões, convênios da educação 2,84 e outros convênios 600 mil reais. Agora vamos observar como foi o nosso terceiro quadrimestre, como finalizou o exercício com as metas de despesa. Nós tivemos uma atualização de dotação de 272 milhões, a nossa dotação inicial era de 231 milhões. Por que isso acontece? Porque prevê a entrada de convênios, operação de crédito, etc. Aí vai aumentando a previsão de gasto. Nós pagamos em despesa 209.108.296 reais. Nós podemos detalhar aí. Pessoal, dessa despesa paga, 114.082.820, desculpa. Custeio, que é manutenção, 70 milhões,4. Juro de dívida, 10,07 milhões.
investimentos 7,8 milhões e amortização de dívida 6,02 milhões. Então a gente observa aqui o quê? Que o maior gasto do município é com folha de pagamento. A manutenção dessa máquina ficou em quê? 70 milhões. Nós tivemos pagamento de juro e dívida, somando operação de crédito, devendo para a Previdência, Previcon, que já vem de outros exercícios, de outras gestões, mais de 16 milhões de reais, certo? Despesas por órgão. Aqui não estão todos os órgãos, mas alguns. Na educação, 66 milhões. Na saúde, 60 milhões pago, tá? Isso aqui não é o empenhado, quer dizer, o pago. O empenhado ele é bem maior. Na finanças, 24 milhões, onde se paga as dívidas do município. E vocês viram lá que a gente pagou o quê? Mais de 16 milhões de dívida, operação de crédito e que são os financiamentos, mais o que se tem de parcelamento junto à Previdência, regime geral e regime próprio. Câmara, 7,97 milhões e Secretaria de Administração, 7,16 milhões de reais. O detalhamento por elemento. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, que aí estão o quê? Terceirizações, pagamento de luz, pagamento de água e outros, 28,35 milhões, material de consumo, 22,68 milhões, e indenizações, 8,81 milhões, diárias, 3,32 milhões, sentenças judiciais, 2,16 milhões, obrigações tributárias, 2,06 milhões, serviço terceiro pessoa física, 1,63 milhões. Equipamento permanente, 5,17 milhões, obras e instalações paga, 2,22 milhões, indenizações, 0,41 milhões, pessoa... É isso. Restos a pagar que ficaram inscritos de 2024 para 2025, 6,37 milhões, foram pagos 6,64 milhões e ainda restou de 24 para 25, inscreveu novamente em 26,73 milhões, ou seja, 730 mil reais, fora o que ficou inscrito em 25 para 26. Da natureza do que foi pago desses restos de 5,64 milhões, com despesa de pessoal, 2,45 milhões representavam folha, custeio 2,39, ou seja, manutenção, e investimentos 1,53 milhões. Investimento é o que? É obra, equipamento, etc. Metas fiscais, avaliação dos cumprimentos de metas fiscais. Como a gente disse, o que? A audiência pública é para essa avaliação da receita primária, despesa primária e se a gente atingiu essas metas fiscais. O que seria uma receita primária? É os recursos arrecadados pelo governo municipal, no caso, que a gente está avaliando, mas serve também para o governo estadual e federal, excluindo as receitas financeiras, os rendimentos de aplicação e operação de crédito, alienação, etc. E exclui também a receita previdenciária. Mostra o quê? O dinheiro disponível para serviços públicos. E a despesa primária, gasto com serviços de investimento para a população, excluindo as despesas com dívida pública, juros e amortização, e exclui também a despesa previdenciária, que é o RPPS. Mostra o quanto se gasta com atividades essenciais. E nisso nós vamos ter o quê? O resultado primário. Finalidade do resultado primário. Resultado positivo é quando sobra recurso para pagar a dívida e manter o equilíbrio fiscal. Resultado negativo, gasto maior que a arrecadação primária. Risco fiscal. Finalidade, avaliar se o município é sustentável fiscalmente. Isso aqui a gente está escutando muito no Jornal Nacional, na imprensa, na internet. O governo está cumprindo o resultado primário, não está, né? Então, ele tem a finalidade de avaliar se o município está conseguindo gerar receita suficiente para cobrir suas despesas correntes e de investimentos, sem considerar o serviço da dívida.
é um dos principais indicadores de sustentabilidade fiscal. Na interpretação, superávit primário quer dizer que as receitas primárias são maiores que as despesas primárias, sobra recurso para pagar a dívida pública. Déficit primário, despesas primárias maiores que receitas primárias, quer dizer, aumenta a necessidade de endividamento. Vamos fazer o nosso cálculo. Total de receita arrecadada, 254 milhões e 74. 254 milhões,74. A receita do RPPS, 13,74 milhões. Menos receitas financeiras, 3,24. Receita primária. A nossa receita primária fechou em 237 milhões,75. Cálculo da despesa primária. Despesa paga mais resto, 214 milhões,74. Menos as despesas do RPPS, 3,20. Menos despesas financeiras, que são as que nós pagamos de dívida. Despesa primária, 195,46. Então, receita, despesa, um superávit primário de 42,29 milhões. Quer dizer, nosso resultado primário indica que a gente tem sustentabilidade fiscal e capacidade de pagamento de dívida. Então, estamos ok. Certo? Cálculo da dívida consolidada. Disponibilidade de caixa, 37,21 milhões. Isso aqui é o que sobrou em caixa em 31 de dezembro. Menos os restos processados, 12,73. Menos os depósitos restituíveis, nós tivemos um valor de 22,48 milhões. Então, cumprimos. Agora vamos para os nossos limites legais. Onde o tribunal está em cima, onde a gente fica aqui até 31 de dezembro vendo se vai conseguir cumprir com esses limites, ver se, cobrando saúde, cobrando educação, cobrando, enfim, todo mundo. Aplicação em saúde. A nossa receita base, onde determina o artigo 202 da Constituição Federal, que 25% dessa receita deve ser aplicada com educação, então seria 36,81. Desculpa, gente. Nós aplicamos 27,10. Então, 25, em vez de nós aplicarmos só 25, que é o mínimo, nós aplicamos 27,10, ou seja, 2,10% acima do percentual mínimo. Então, a receita base era 147,228,670,77, o valor mínimo a ser aplicado era de 36.807,67. O total aplicado foi de R$ 39.900.338,83. O valor aplicado a maior pago, lembrando que nós estamos analisando aqui despesas pagas, foi de R$ 3.093.171,14. O município de Confresa atingiu o limite legal, cumprindo com educação no exercício de 2025. Fundeb, a receita, aqui é a receita total do Fundeb. Aqui é um pequeno equívoco, gente. Esse cálculo aqui, ele não está correto, tá? Esse indicador, ele teve uma arrecadação de 39 milhões e nós atingimos 99%. Felizmente, essa planilha ela veio errada, tá? Peço desculpas, mas também cumprimos com o indicador do Fundeb. Saúde. A nossa base de cálculo é 145.258.974, conforme prevê a Lei Complementar 141 de 2012. O valor mínimo que deveríamos aplicar é de R$ 21.788.846 reais,
nós aplicamos R$ 33.684.225,92. Quer dizer o quê? Que nós aplicamos 23,19%, 8,19% acima do valor mínimo, do percentual mínimo. Nós aplicamos isso? Não, nós aplicamos muito mais que isso, porque existem recursos que são 100% vinculados. Esse 15%, esses 16 milhões que vai ser demonstrado, pago acima do percentual, eles representam recursos tirados da fonte ordinária e que são alocados para o cumprimento dos 15% na saúde. Quer dizer, a gente sempre está o quê? Cumprindo acima do que é determinado. Da receita corrente líquida e o limite de despesa de pessoal. A receita corrente líquida, ela totalizou R$ 246.721.437,33. A despesa total com pessoal, 119 milhões. Vou arredondar, gente. Que fez um percentual de 48,54%. Então, dentro do limite legal e prudencial, que são 51,13% e 54%. E aqui estão os cumprimentos legais. Educação, 27,2%. Saúde, 23,19%. Pessoal, 28,54%. E Fundeb tem que corrigir 99%. Então, essa é a função da administração pública. Mostrar os dados, dar transparência aos atos administrativos, mostrar o que a gente gastou, no que gastou, claro que de forma que muito resumida. Por quê? Porque é o que a lei de responsabilidade fiscal determina, e que é a transparência dos atos de gestão, principalmente agora nos quadrimestres, que é o mês de fevereiro, maio e setembro. A cada 4 meses fazer essa prestação de contas, mostrar os parâmetros fiscais, e caso algum desses itens aqui apresentados não atingissem, tomar providências para que se corrija isso. Então, aqui em nome da administração, do prefeito Ricardo Babinski, da nossa secretária de Finanças, do secretário de Administração, nosso controlador interno, eu agradeço e deixo essa frase: a administração pública é a arte de servir aos cidadãos com transparência, eficiência e responsabilidade, transformando recursos em qualidade de vida. Muito obrigada.